Tamo no ar? Tamo no ar, beleza. Vocês estão me escutando bem? Já vi que tem gente aí, já vi que a Dandara tá aí, a Norma tá aí. Tem mais gente que tá quieta, mas tá acompanhando. Eu quero saber se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, se tá tudo certinho. Alguém confirma pra mim, por favor? Quem tá aí chegando? A gente vai começar essa aula em alguns minutinhos. Enquanto isso, vai me falando nos comentários de onde você é, como que você me conhece, se você já me acompanhava antes, enfim, se apresenta aí. Oi, Raíssa! Legal que você tá aqui. Vendo bem, ouvindo bem, beleza. Norma e Dandara, tá tudo certo. Oi, Clara, bem-vinda. Vão comentando aí. Quem já me acompanha, tenho carinhas conhecidas aí, tem gente que eu não conheço ainda. Vai me contando. Nem sei há quanto tempo te conheço, te descobri há muito tempo, graças a Deus. Que legal, Raíssa. Raíssa realmente sempre presente nas redes, nos e-mails, tudo. Muito bom. Legal que você conseguiu vir hoje. Oi, Débora. Oi, Elaine. Elaine de Floripa. Mais gente chegando. Gente, temos 11 pessoas e crescendo e só 6 likes. Quero aquele joinha aí no vídeo, hein? Oi, Tiziana. Tiziana tava na aula 1, não tava? Oi, Larissa, também de Floripa. Opa, Floripa marcando presença, muito bom. Bom, se você chegou agora, escreve de onde você é. Me conta se já me acompanhava. Hoje a gente vai falar sobre o processo de consultoria de imagem. Eu vou dar uma desmontada aqui no processo e falar etapa por etapa o que normalmente a gente inclui no processo de consultoria, porque muita gente tem esse tipo de dúvida, fica confusa sobre o que fazer, o que não fazer, ordem, etc. A gente vai conversar bastante sobre isso. Mas, enquanto o pessoal vai chegando, vai se acomodando, quero saber quem tá aí me vendo, porque afinal isso aqui é uma conversa, né, gente? Vim aqui bater papo com vocês. Quero interações. Não deixem falando só. Raíssa, parei tudo pra vir. Muito bem! Ilhéus Bahia assistiu a última live. Legal, Débora. Bacana que você tá aqui de novo. Muito bom. Oi, Eliane, Cristiane do Rio Grande do Sul, Renata. Muito bem, muito bem. Vou dar mais 2 minutinhos pro pessoal se acomodar. Quem quiser buscar aquela aguinha assim, ou um chá, ou um vinho, porque eu sei que tá frio no Brasil, quem tiver aí na friaca, eu estou aqui às 7 horas da noite e tá sol ainda. E o sol deve ficar por mais umas 2, 3 horas. Lá fora tá calor, quero agradecer pelo advento do ar-condicionado, porque definitivamente não sou time do verão. Apesar de adorar o dia ensolarado, gostaria que tivesse um friozinho para justificar um vinhozinho. Elaine tá aqui pela primeira vez e é de São Paulo, capital. Clara de Natal participou da última também, só não tinha o canal para comentar, legal. Renata de Minas e gostou muito da primeira, muito legal. Gostei de saber que vocês viram a primeira e estão aqui de novo para a gente continuar essa conversa. Eu tenho uma planilha de temas para a gente conversar aqui, eu já devo ter passado dos 70, então imaginem. E hoje eu tô um pouco falante, porque quem acompanha o meu Insta sabe que eu tenho toda uma questão com café de tomar e ficar super falante, e hoje a dose foi generosa. Então vocês aproveitem a minha tagarelice. Mariana Novaes, de São Paulo, tá aqui pela primeira vez. Norma tá falando que em Natal 28 graus, vixe, Norma. Tá mais quente que aqui. Aqui 23 lá fora. Tudo bem que a sensação térmica provavelmente é um pouco maior, mas 28 graus, realmente, cadê seu inverno, não é mesmo? Bom, 7,5.
Bora lá, quem for chegando ainda, vai me dando um oi aí nos comentários pra eu saber de onde você é e tudo mais. Um monte de gente já falou que viu a aula 1. Se alguém não viu a aula 1, me conta aí. Se não viu ainda, por que você não viu? Você nem sabia que tinha aula 1? Ou você não teve tempo? O que rolou? Quero saber. Vai me contando aí nos comentários. Para quem não viu a aula 1, para quem tá aqui pela primeira vez, quem caiu aqui agora e tá pensando quem é essa doida, eu vou resumir muitíssimo resumidamente o que me traz aqui neste momento, porque eu comecei com essa história de estudar moda em 2000, quando eu ainda estava no colegial. Em 2009, depois de passar uns anos trabalhando com moda mesmo, com desenvolvimento de produto, com desfile, com produção e etc., trabalhando mais com essa questão das tendências e da roupa em si, dos acessórios, eu direcionei mais para consultoria especificamente a minha carreira. Eu já atendi uma galera ao longo desses anos e eu publiquei alguns livros, o Manual da Consultoria de Imagem, que é o mais recente, o Liberte Seu Estilo e o 15 Passos para Desentulhar o Seu Armário, que é o primeiro, que é um livro mais curtinho e bem direto para, como diz o nome, desentulhar o guarda-roupa, porque eu não sou dessas que se apega a armário cápsula, minimalismo e regrinhas do gênero. Não acredito em estilo com regras, se você está me vendo pela primeira vez. Porém, acredito que sim, saber o que a gente tem, ter menos para poder saber o que a gente tem, ajuda bastante. Então, meu olhar para a consultoria também parte daí. Por que eu tô fazendo essas lives, além de ter tomado uma dose generosa de cappuccino e precisar conversar com as pessoas para liberar energia? Porque eu tenho sentido que o mercado precisa demais de fortalecimento. Já faz alguns anos que eu formo outras consultoras, já faz... A gente publicou o manual quando? 2017? 2 anos que o manual foi publicado. E eu sempre recebo mensagens de outras consultoras, de gente interessada em atuar na área, de gente que está começando, de gente que se formou e ficou presa naquele loop eterno de nunca agir, e aí não sentir segurança porque nunca atendeu, e aí não atende porque não tem segurança, enfim, aquela rodinha lá que você fica presa, tipo um ratinho. Então, bora sair disso. E aí eu senti que o mercado precisa de fortalecimento, que muitas outras consultoras acabaram me procurando para mentoria, para reciclagem, ou mesmo gente que está lendo o manual, e que me acompanha nas redes com dificuldade, então, na hora de atender, dificuldade para sair dessa rodinha de não ter segurança porque não tem experiência, e não tem experiência porque não tem segurança, e vice-versa. E de estruturar negócio, de lidar com as clientes, enfim, várias dificuldades aí para se tornar, de fato, uma consultora de imagem. Porque, afinal, para quem viu meus stories ontem, não é hobby, gente, é uma profissão. Então, né, vamos colocar essa profissão para o mundo, vamos executar o nosso papel, ajudando as pessoas a terem uma relação melhor, uma relação mais leve com os seus armários. E eu quero, então, aqui trazer muitos temas importantes para a nossa profissão. Então, toda semana vai ter live nova neste canal. E para você se comprometer a acompanhar os nossos estudos aqui toda semana. Elas vão ficar disponíveis por um tempo, mas elas vão sair do ar depois. Então já estou avisando. Primeira live ainda está no ar. Se você não viu, aproveite. E essa aqui, não sabemos quando a gente vai tirar, mas não vai ficar assim, livre e aberta. Então aproveite, porque eu quero comprometimento. Pode ser que eu libere por mais tempo para quem se inscrever, para ficar sabendo das próximas aulas. Então, tem um link aqui na descrição para você ter essa vantagem. Então, se inscreve lá para você ficar sabendo quando tiver aula, para receber conteúdo exclusivo, para de repente ter acesso a alguma reprise que eu não vou deixar aberta no canal. Enfim. Para começar, coloca aí hashtag veterana, se você já atua há mais de 4 anos. Hashtag novata, se você for recém-formada, e hashtag aspirante, se você tá namorando a ideia de vir para essa profissão, só para eu dimensionar. Tiziana de Campinas, curtiu muito a primeira live, tá ansiosa pelas próximas, que acompanha todas, gosto assim, Tiziana. Nandara tava falando que ela tá em Palmas e tá 30 graus. Gente, meus sentimentos por isso, sério. Minha solidariedade por vocês. Eu espero que vocês gostem de calor. Raíssa tá na metade da aula 1, começou enquanto esperava 2. Beleza, Raíssa. Terminando aqui, já se agiliza lá.
Dandara não viu aula 1, tá viajando, vai tentar assistir. Yara chegou. Legal, Yara. Muito bom. Larissa, ainda tá disponível. Então, assim, a gente acabou o papo aqui, você já abre o link para já embalar na primeira aula para não perder. Ó, Laís falando aqui que a aula 1 foi ótima. Balneário Camboriú em Santa Catarina. Cíntia, bem-vinda. Ana novata, Larissa aspirante, novata, aspirante, novata, aspirante, novata, aspirante, novata e veterana. Como assim? Me explica esse novata e veterana. Elaine aspirante, Renata novata, aspirante, mas com 3 clientes já trabalhando com ela. Você não fez uma formação, mas você já está atendendo, Eliane? Me conta. Como assim, Raíssa? Hashtag novata / veterana. Você já se formou há algum tempo, mas você não atendeu tantas assim? É isso que vocês querem dizer? Quando vocês misturam essas hashtags? Larissa combinado, beleza. Yara novata, Cintia aspirante, Raíssa atua há um tempo, mas muito a aprender. Atualmente com 16 clientes. Muito bem, Raíssa, muito bem. Bom trabalho. Ó, se você não fez isso ainda, deixa seu like nessa live para que a gente consiga chegar em mais gente. Se inscreve no link da descrição, então, para receber a notificação, porque bora juntar força para melhorar e para expandir esse mercado de consultoria de imagem, principalmente no Brasil. Mas eu sei que tem algumas portuguesas acompanhando, então bora também. Bom, na semana passada, na primeira aula desse grupo de estudos, eu falei sobre como consultora não cria o estilo de ninguém, que o estilo já tá lá e a gente organiza. Que todo mundo tem um estilo, que o nosso trabalho é encontrar esse estilo e trazer esse estilo para o mundo. Organizar essa informação para que a cliente se expresse, porque a imagem é uma forma de expressão, é uma forma de comunicação, com mais segurança e de acordo com as suas necessidades. Não é de acordo com a moda, não é de acordo com o seu gosto, seu que está guiando a cliente, é de acordo com as necessidades e objetivos dela. O nosso trabalho é de organização. E o estilo que a gente trata na consultoria, ele é um conjunto de coisas que vão desde a personalidade da pessoa até as informações que essa pessoa carrega naturalmente e o que essa pessoa deseja expressar. O tanto de assunto é bem extenso, cada uma dessas etapas aqui que eu vou falar dá várias aulas, mas durante uma consultoria a gente tem que descobrir sobre as referências imagéticas, sobre proporções, sobre como a pessoa se relaciona com isso, comportamento de consumo, uso dos elementos, enfim, uma série de coisas. Como eu falei, já devo estar batendo na minha planilha de temas para live ali umas 70, então temos assunto para falar aqui. Hoje, para não ficar assim por horas e horas e horas falando, eu vou delimitar, vou fazer um recorte aqui sobre o processo em si de consultoria. Então, como que esse processo pode acontecer, quais são as etapas ou as coisas que precisam ser cobertas com esse processo. E aí eu meio que vou dar um mapinha das minhas etapas de atendimento dentro do meu processo mais completo, ultra boga de consultoria. Eu tenho alguns processos diferentes, com alguns mais completos, com mais etapas, e outro com algumas etapas pontuais para as clientes. Posso até falar sobre isso também, mas eu vou usar como base o meu processo mais completão. Não quer dizer que você precisa fazer da mesma forma que eu faço, na mesma sequência, cobrir todas as etapas, etc., como eu vou falar aqui. Tem vários jeitos de trabalhar a consultoria de imagem, mas eu vou partir da minha experiência para gerar o debate com vocês, beleza? E aí eu incluí tudo o que eu incluo, é importante ressaltar isso, porque eu trago outras formações, mas dentro do meu público. E o que trarei aqui para vocês hoje é o que eu considero o mais importante, o mais crucial. Então, assim, eu vou me usar como exemplo, porque isso é mais fácil. Não quer dizer que você precisa fazer exatamente igual, ok? Essas não são as etapas que a cliente necessariamente vê ou que ela participa. Isso é importante também para vocês entenderem a linha de raciocínio da organização dessa aula, ou o que necessariamente seria detalhado em um orçamento, porque cada etapa é um universo em si e pode acontecer de várias formas, mas são etapas pelas quais você, como consultora, vai passar quando você estiver atendendo as clientes. Então eu vou usar como base isso.
Não aquele detalhamento que, sei lá, você põe no seu site, ou quando você faz um orçamento para alguém, se você manda um PDF, um arquivo, um e-mail, alguma coisa detalhando as etapas, você escreve sobre cada uma. Tô falando sobre como você, como consultora, cada passo que pode te ajudar nessa trajetória. Se você tiver alguma dúvida enquanto eu estiver falando, vai deixando nos comentários. Eu vou ler e responder no final, ou quando a gente tiver algum break no conteúdo aqui, só para não perder o fio da meada, porque às vezes eu vou e olho pro lado e vejo um comentário, eu quero responder, meio que me distraio. Então, assim, só para garantir uma coesão, uma coerência aqui no conteúdo, eu vou fazer pausas estratégicas, mas você pode me mandar na hora que você tiver qualquer dúvida, porque aí eu vou dando uma lida geral, beleza? Antes da gente começar, então, a falar das etapas em si da consultoria, eu também quero saber quem aqui trabalha por pacote e quem trabalha por etapa avulsa. Então, as novatas e as veteranas que me responderam, que já estão trabalhando, que já estão atendendo, ou que já tem uma formação, estão se organizando para atender, comenta aí, pacote, se você trabalha com pacote, e avulso, se você faz as etapas separadamente. Tipo, eu faço só cores, ou eu faço só corpo, ou eu faço só, sei lá, compras, ou eu faço só lookbook, enfim. Escreve aí, pacote e avulso, nos comentários para eu ler. Pacote, avulsa, tô dando workshop, pacote. Oi, Cíntia. Estudo sozinho que a internet oferece gratuitamente, ok. Falamos um pouco sobre isso na live passada, sobre as possibilidades de aprendizado, Eliane. Sobre dar para aprender gratuitamente, mas uma metodologia é importante. E, bom, nessas lives isso pode te ajudar bastante. Não sei se em algum momento você vai precisar pular a sua formação, mas a ideia aqui é que vocês aprendam, que vocês se desenvolvam mais, independente do ponto que vocês se encontrem nessa jornada. Agora entendi, a Silvia falou veterana de curso e novata de prática. Meus pacotes são etapas que podem ser contratadas de modo avulso, pacote avulso, etapa avulsa. Estou tentando trabalhar com pacote, mas a coloração eu faço avulso, ok. Depende da demanda da cliente, normalmente eu faço pacote, mas eu também faço as etapas separadas. Legal, vai comentando aí. E ó, quero ver esse número de likes acompanhando o número de visualizações, hein, gente? Estamos de olho aí. Vamos melhorar este alcance. Bom, primeira etapa é a etapa de conhecer a sua cliente. Então, vou pensar aqui numa sequência, num pacote mais completo, como eu falei. Tem quem chama essa etapa de uma etapa de pesquisa, tem quem chama de uma etapa de investigação, enfim, cada pessoa vai dando seu nome, mas basicamente você tem que coletar os dados importantes da sua cliente para você construir uma estratégia em cima daquilo. Então, estilos dentro do sistema que você usar, se você trabalha com estilos universais ou se você trabalha com alguma outra forma de investigação do estilo da cliente, dessa representação visual, se tem algum outro grupo, alguma outra coisa. As informações físicas da pessoa, então, proporções corporais, proporções faciais, cores, se você estiver fazendo uma consultoria presencial, porque a análise cromática online não existe. Comportamentos de consumo, comportamento de vestir, de usar as roupas, como que a pessoa se relaciona com o que ela de fato tem, como que ela compra, enfim. Como que ela tem se comportado com relação à informação e às peças e às coisas que ela tem naquele momento prévio à consultoria. E, muito importante, as necessidades práticas e os objetivos. Essa é uma etapa fundamental dentro da primeira etapa, uma das partes mais importantes. Primeiro porque é essa parte da investigação que vai mediar o sucesso de uma consultoria. Você tem um objetivo, você atinge o objetivo, ou você chega muito perto, dependendo do tipo de objetivo que foi delineado, se ele for mais abstrato. Mas também porque é por meio dos objetivos que a gente vai tangibilizar a informação. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, sobre como o estilo é uma coisa que ele se desenvolve ao longo da vida, mas o estilo real, ele não muda. O que acontece é que essa informação ela vai ser apresentada de formas diferentes conforme a fase da vida da pessoa, conforme o ambiente que ela transita, conforme a relação dela com ela mesma, enfim, algumas necessidades específicas que ela vai apresentando. Então, por isso que você
cuidar bastante dessa parte de quais são as necessidades práticas e os objetivos é importante, porque é por meio disso que você consegue entender. Por exemplo, se você trabalha com estilos universais e a sua cliente é romântica, natural, com um toque de criativo, ela vai ser romântica, natural, com toque criativo se ela trabalhar no escritório de advocacia ou se ela estiver indo, sei lá, conhecer a sogra. A forma como ela vai apresentar esses 3 estilos, essa mistura de estilos que ela tem, em cada lugar vai ser diferente. Então, você olhar muito para essa necessidade prática, para os objetivos em cada lugar também é fundamental. Então, identificar qual é essa essência por meio de vários exercícios, por várias ferramentas que você tem nessa etapa de investigação, mas o objetivo é como esse estilo precisa aparecer para o mundo agora. Digita se você já pensa no objetivo dessa forma e com essa importância de que você vai usar o objetivo e a necessidade atual da cliente para tangibilizar a informação, ou se você só trabalha o estilo como uma informação mais genérica e, enfim, mais ampla, sem focar tanto no momento atual da pessoa. Só para eu ter uma ideia. E aqui, enquanto vocês vão digitando, eu quero fazer uns meus parênteses. Primeira coisa, por conta de outras formações que eu tenho, eu criei uma etapa que eu chamo de etapa de contextualização. Ela vem antes da etapa de investigação padrão de uma consultoria, e eu coloquei essa etapa porque eu reuni um embasamento teórico suficiente para fazer isso e porque o meu público-alvo, que é uma coisa que vocês vão me ver falando muito, muito, muito nessas lives, precisa olhar para algumas questões anteriores à parte técnica. Não quer dizer que o seu público também tenha que ter algo assim, ou que você precisa fazer, por exemplo, como eu fiz uma pós em sociopsicologia, se o seu objetivo com a consultoria for diferente. Do mesmo jeito que eu não acredito que tem certo e errado no sentido de estilo, de como a pessoa se veste, de se vestir bem ou mal, eu não acredito em um jeito só de fazer consultoria de imagem. O que eu acredito que é certo é você priorizar a cliente e você servir como uma facilitadora para que a cliente atinja esse objetivo. Tem gente que tem uma necessidade muito mais ampla e mais profunda e tem gente que tem uma necessidade muito mais pontual, muito mais voltada para o uso da moda, até uma coisa um pouco mais personal stylist do que consultora de imagem. Então assim, tá tudo certo, gente, tem cliente para todas. Tem pessoas que se identificam com uma linha de pensamento, tem pessoas que se identificam com outra, mas é só um parênteses, porque se você me vir em algum lugar falando sobre o meu formato, você vai ver que antes da etapa de investigação eu tenho uma etapa extra. Cores, outro parênteses. Para quem não viu ainda, eu sugiro depois procurar um vídeo no meu canal chamado A Polêmica da Análise Cromática. Eu até citei isso na aula 1, se eu não me engano, que eu falo sobre como a análise cromática não é a solução para todos os problemas. A análise cromática ela é importante sim, mas ela é um pedacinho de tudo que a gente precisa considerar quando a gente fala de estilo, quando a gente fala de imagem, quando a gente fala de comunicação através das roupas. Então, hoje eu só trato as cores com muito mais foco nos objetivos da pessoa e nas informações que ela já intuitivamente sabe sobre a cartela. Eu crio uma autonomia sobre isso para depois fazer uma análise cromática, seja eu mesma, se eu estiver fazendo um processo presencial ou um processo online com complemento presencial, seja encaminhando para outras profissionais que foram minhas alunas, se a pessoa estiver numa região que eu não atendo. Mas assim, análise cromática para mim é a cereja do bolo. Eu falo bastante sobre isso nesse vídeo, mas tem uma questão que é da análise cromática avulsa, ao meu ver, ela não ser tão interessante nem para quem está atendendo e nem para quem está sendo atendida, porque para a consultora entregar um trabalho bacana, que a cliente de fato vai fazer uso daquilo, ela provavelmente vai ter que entregar muito mais pelo qual ela está cobrando e aí ela vai sair no prejuízo. E para a cliente ela vai acabar fazendo um investimento caro para enfiar a cartela no fundo da gaveta. Essa semana 2 pessoas diferentes me falaram sobre como já fizeram análise cromática e aquilo ficou no fundo da gaveta e agora que elas estão fazendo um processo de consultoria ou algum curso ou alguma outra coisa para olhar para o próprio estilo, essa informação está sendo resgatada e repensada. E tem uma cliente minha que está em andamento com a online e ela já tinha agendado uma consultoria de análise cromática, ela foi fazer, ela falou, não comprei a cartela porque realmente
não preciso dessa informação ainda. Eu sinto que o meu problema é realmente na base. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar com carinho quando a gente está fazendo etapa avulsa. Você vai conseguir entregar um resultado que realmente faz sentido para cliente? A análise cromática é a etapa mais comum de se fazer avulsa, mas é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho quando a gente faz isso. Mas esse vídeo até deve ter, sei lá, uns 10, 15 minutos, nem sei quantos minutos tem, é meio longo. Não vou duplicar a informação aqui, então depois você procura lá. E bom, tem gente que separa a etapa de investigação, de conhecer a cliente, em vários encontros. Tem quem mande questionário, quem mande exercícios prévios e depois só encontra com a cliente para validar as informações. Eu já fiz várias coisas diferentes, fui testando, fui mudando ao longo dos anos. Tem diversas formas de fazer essa investigação. Só para tipo físico, por exemplo, para quem está aqui que é aspirante e não fez uma formação e quer ter uma ideia, tem pelo menos 3 jeitos diferentes de medir e conjuntos de proporções que vão muito além daquele pera, maçã, ampulheta, retangular, triângulo invertido, etc., que a gente vai vendo nas revistas. Então, de novo, meu objetivo aqui não é aprofundar essas etapas, é mais desmembrar o processo para vocês terem ideia, isso aqui é mais um parênteses. Eu precisaria de umas boas lives para falar sobre cada uma dessas coisas. Então, tudo vai depender do método que você aprendeu, de como você lida melhor com a informação, da disponibilidade de tempo que você tem e que a sua cliente também tem, o seu perfil de cliente principalmente, e até da faixa de preço que você cobra pelo seu trabalho. Porque quanto mais visitas para uma cliente, quanto mais tempo você passa com ela, seu custo vai ser maior, não só por causa do tempo e dos gastos de deslocamento, mas de bloqueio de agenda, de energia, de disponibilidade mesmo para pensar, porque tem um consumo mental ali que isso acaba pegando, a duração do processo, enfim. Então, se você quer me ver falando um pouco mais sobre algumas dessas coisas, que eu dei só uma pincelada aqui dessa primeira etapa, vai comentando aí para que eu tenha em mente, na ordem da minha lista de live, o que eu posso priorizar, ou de repente ter uma ideia extra ali e colocar também. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Faço só parte de montagem de looks e otimização de guarda-roupa. Oi, Andréia. Parte mais legal. De montagem de looks, Yara. Cíntia, eu. Meu objetivo é conduzir a cliente no processo de autoconhecimento. Assim, independente da fase da vida, ela pode se encontrar entre seus estilos. Sim, isso é importante, mas como ela tangibiliza isso, Raíssa, é fundamental, porque senão ela não vai conseguir ver como ela pode usar aquela informação. Conciliar cores. Eu conheço esse método, não é o que eu trabalho, Yara. Acho que tem que conciliar cores e tipo físico para a cliente entender como usar as cores dela que faz sentido para a silhueta. Então, concordo que é só um pedacinho da consultoria. Depende de como você trabalha a silhueta, porque uma coisa é você identificar as proporções da cliente, outra coisa é como a cliente percebe aquela proporção. Se você vai trabalhar dentro da regra do que ela tem que usar, de repente, por exemplo, se a pessoa tem um ombro mais largo, mas ela quer projetar uma mensagem um pouco mais forte e você trabalha só dentro da proporção, você meio que matou o objetivo da força que naturalmente o corpo dela ajudava. Cíntia falou proporções, Ana falou mais aprofundada sobre biótipo, achei bem interessante, tipos de corpo, proporções, live sobre análise de silhueta, trabalho como elas percebem, legal, Dandara. Muito bom. Vão comentando aí para eu ter ideia. Segunda etapa é qualificar essa informação. Ou seja, você vai organizar essa informação de acordo com as necessidades de cada cliente. Por isso que eu falo que o objetivo eu considero muito importante, porque é como você tangibiliza isso. Por exemplo, eu tenho um conjunto de estilos, eu não sou mãe ainda, provavelmente quando eu for mãe, eu vou ter que adaptar algumas coisas na forma como eu apresento o meu estilo pro mundo, porque eu gosto muito de acessório, eu gosto de brincão, eu gosto de colarzão, de coisas metálicas, geométricas, pesadas. Vocês imaginam segurar uma criança, um neném, com tanto de balangandã que eu gosto de usar, não vai dar certo. Então eu vou ter que repensar a forma como eu apresento isso. Por isso que eu falo a história dos objetivos. Sim, é importante você dar essa informação para que a cliente possa usar, independente de como a vida dela mude, mas ela aprender a tangibilizar aquilo para o momento atual vai ajudar bastante. Então, você qualifica a informação.
de acordo com as necessidades e com os objetivos, e também depende demais do que você está oferecendo para cliente, de como você trabalha. Mas independente se isso vai virar um dossiê de estilo, que é aquele manual de apoio que você entrega para cliente durante uma consultoria, no final de um processo ou não, você vai ter que estudar o caso dela e você vai ter que entender as melhores estratégias porque essa cliente precisa. Essa é a segunda etapa. Então, que é basicamente o que você vai fazer com tudo que você descobriu, como que você vai montar esse Tangram da imagem. Quem me acompanha recentemente deve ter se perguntado, Érica, por que Tangram? O que é Tangram? Vou tentar fazer uma busca aqui no Google Imagens. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar isso. Como que eu tenho que compartilhar isso aqui? Não consigo, gente, do aplicativo. Digita aí no Google Imagens. Depois, o que é um Tangram? O Tangram, ele é aquele quebra-cabeça com várias figuras geométricas, se eu não me engano é um quebra-cabeça chinês. E aí você pega essas figuras e você consegue montar, sei lá, um pássaro, uma caixa, uma casa, enfim, uma infinidade de formas, de acordo com o jeitinho que você configura aquilo. Basicamente, o estilo para mim é isso, ele é um quebra-cabeça que você vai juntando todas as peças, e aí a necessidade e objetivo é, eu tenho todas essas peças desse Tangram, se eu vou montar um pássaro ou uma casa, de novo, como que você estrutura. E aí é essa etapa de qualificar a informação. Com o Tangram da cliente, o que você precisa montar nesse momento? E essa etapa de qualificação, ela é feita onde? No seu escritório, nos momentos que você não está com a cliente, só com a informação que ela te passou. Quando eu falo escritório, eu não quero dizer que você tenha que alugar uma sala para trabalhar. Pode ser no seu home office, enfim, na sua loja, se você tem loja e dá atendimento para cliente, escritório é mais uma forma de expressão, mas é naquele momento que você está sozinha, com toda aquela informação, que você vai estudar e que você vai qualificar isso. Então você vai dedicar ali algumas horas, que são aquelas horas que a cliente nunca vê você dedicando, mas que fazem toda a diferença. Você vai estudar o que quer que tenha sido o seu material de investigação. Questionário, anotação, imagem, qualquer coisa que você tenha coletado para identificar essa essência e transformar, então, a informação em estratégia para que isso apareça nos looks atuais. Tá fazendo sentido para vocês? Tipo Física e Proporções, acho que é campeão aqui das lives. Quanto tempo dura uma consultoria? Existe um tempo mínimo? Existe uma média? Depende das etapas, Eliane, que você vai fazer e do seu perfil de cliente, o que você trabalha. Eu tenho um formato de consultoria hoje que dura 3 meses, mas tem formato que pode durar bem menos que isso. Eu já tive formato que durava 2 dias inteiros. Minha coleção do curso de estilismo foi baseada no Tangram. Que legal, Clara. Cíntia falou totalmente, a outra Cíntia falou sim, legal. Vão mandando aí dúvidas, se vocês quiserem saber que eu vou fazendo esses breaks. Bom, terceira etapa então, já que tá todo mundo alinhado aqui. Transformar teoria em prática, que é edição de guarda-roupa. Ah, importante, só para deixar claro aqui, a segunda etapa ela pode ou não virar um material que você já entrega para cliente, mas é importante que você organize, que seja só para você explicar verbalmente para a pessoa e depois entregar o material, ou só explicar verbalmente, mas organizar essa informação de alguma forma. Então, a 3, teoria em prática, edição de guarda-roupa. Também dá para fazer uma live só sobre isso, mas, resumindo, edição de guarda-roupa é aquela hora que você vai olhar o armário da cliente para ver o que fica, o que não fica, o que vai ser ajustado, enfim. Essa edição, ela tem 2 objetivos principais. Primeiro objetivo, filtrar o que ainda faz sentido no armário da cliente. Então, essa é uma das principais coisas. Muita gente acha que a edição é só para tirar, só para desentulhar, mas é também entender o que está ali que funciona. Na edição, sempre aparecem pérolas que a cliente nem lembrava que ela tinha, ou porque estava guardado no fundo do maleiro, ou porque ela tinha tantas coisas ali, ou mal organizadas, mesmo que a quantidade não fosse tão grande, ou ela estava muito presa àquelas peças, aqueles 20% do guarda-roupa que ela usa sempre, que ela nem lembrava. Então, assim, a edição ela é bem legal para resgatar essas peças ali que estavam perdidas, então entender o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido e o que pode ser adaptado.
Muitas clientes minhas na consultoria mais adaptam peças, ou elas mesmas, ou mandando para costureira, do que compram. Então a edição ela é bem importante para isso. E para ter a real noção do que existe no armário da cliente. De novo, muitas vezes saem peças que a pessoa nem se lembrava de ter. Eu já atendi gente que estava 7 anos sem fazer compra e a pessoa falava, as minhas roupas estão todas se destruindo, se rasgando e tal. E toda a sessão, a gente fazia sessões semanais nesse processo, a pessoa aparecia com uma peça nova. Então, assim, tudo que estava ali perdido. Então a edição, ela vai funcionar para isso. Importante. Não é esquadrão da moda. Você não precisa deixar a cliente com o armário zerado. Isso é até prejudicial, na verdade, porque ela não vai ter tempo de digerir a informação e se adaptar a um novo jeito de se expressar no mundo. E respeito por ela. Não é para você chegar para cliente e falar, isso aqui tá super horrível e vamos jogar tudo fora e não tá na moda, isso é cafona, isso tá uma merda, enfim. Por favor, gente, respeito pela cliente. Não acredito em regras para se exercer essa profissão, mas assim, respeito é indispensável em qualquer cenário. Trate a cliente como você gostaria de ser tratada. Durante a edição, então, tenta aproveitar o que der. Então, assim, pensa no meio ambiente. Não tem isso de lixo. Se você tira o lixo da casa de uma pessoa, para onde vai esse lixo? E nós como consultoras também somos responsáveis por essa educação que não houve no mercado por muito tempo, das pessoas aprenderem a consumir melhor e de forma mais responsável. Então, durante a edição, a gente também vai tentar aproveitar ao máximo o que der. E aí, o que faz? A cliente não quer desapegar. Respeita o momento dela. Se ela não tá pronta mesmo para mandar aquela peça, se é uma peça que ela tem apego emocional, respeita o momento, encontra estratégias para lidar com essas peças para que elas não atrapalhem. Por exemplo, quando a pessoa tem uma peça que é um presente, que foi uma memória, eu normalmente falo para a pessoa, faz uma gaveta só para memórias, ou uma caixa, ou transforma isso em alguma outra coisa. Tipo, cliente que tinha coleção de camiseta de banda que desde a adolescência ela encheu, mas ela nem cabia mais em algumas das camisetas e ia fazer quadros com aquilo. Então, assim, respeito pelo momento, não é porque você achou... O seu papel é entregar informação e argumentar, quem decide é sempre a cliente. Aí tem a dúvida, que tem até a ver com uma dúvida que vocês me mandaram, que é sobre a duração da edição. De novo, lembra que isso impacta no preço. Existem algumas possibilidades de você fazer isso. Eu vou falar algumas que eu aprendi ou que eu já testei. A primeira delas é você limitar a edição a um número de horas, um pacote, por exemplo, 4 horas, e aí cada hora avulsa você cobra um tempo a mais. Então, essa é uma coisa. Ou você limita isso e fala para cliente, ó, estamos limitando aqui a edição, eu não vou até o final, é só para você aprender, mas você vai dar continuidade. Então, essa é uma forma de você fazer a edição se você estiver fazendo presencialmente. Eu, particularmente, não limito, eu vejo todo o armário, mesmo no atendimento online, toda a informação que a cliente entrega eu vejo, não tenho limitação de tempo nem de peça para fazer isso. Mas vai de cada caso, você só tem que lembrar que isso vai impactar no seu preço, porque quanto mais tempo você passa com uma cliente, menos tempo você tem para atender outras clientes pagantes também. Tem uma sensação engraçada na edição de guarda-roupa, que é aquela sensação de não sobrou nada, mesmo quando você quase não tirou coisa e o armário da cliente continua cheio. E eu acho sempre curioso, porque isso sempre muda depois da etapa do lookbook. Eu já cansei de escutar cliente falando, nossa, não tenho mais nada, vou ter que comprar tudo no meu armário, e aí a gente monta os looks e a pessoa fala, nossa, eu ainda preciso tirar roupas daqui. Então, essa questão de respeitar a cliente e o tempo dela foi um dos aprendizados assim melhores que eu aprendi com relação a essa primeira etapa prática. Faz sentido? Sim, excelente aula, Erika. Que bom que você está gostando, Elaine. O que eu procuro para organizar as informações PowerPoint, Word? Depende do meu formato de atendimento, Yara. Tem o formato que eu uso slide, tem o formato que eu uso Pinterest, tem formato que eu uso texto com imagens no Word, textos mais longos.
Renata, super educação de guarda-roupa. Educação, imagina edição. Edição também, edição também. Nandara tá perguntando se eu compartilho esse processo nas redes sociais, mostrando o passo a passo com a cliente. Percebi que entregar conteúdo de graça funciona muito para divulgação. Não, eu não compartilho por respeito à privacidade da cliente. Eu tenho um processo de consultoria documentado no meu canal, que foi o processo da Flávia Ferrari, e aí quando ela começou a consultoria a gente já tinha esse acordo que a gente ia documentar e ia divulgar. E eu tenho depoimentos de clientes. Eu posso até fazer comentário durante um atendimento. Essa semana mesmo, ou semana passada, não lembro, eu atendi alguma cliente, me deu um insight, daí eu falo sobre esse insight que veio numa conversa com uma cliente durante uma consultoria, mas para preservar a privacidade delas, eu não compartilho isso. Mesmo os looks de clientes que tem no meu feed, eu não identifico para preservar a privacidade. E importante, eu faço tudo com autorização. Live sobre análise cromática, eu tenho curiosidade sobre as diferenças, legal. Norma, é incrível como geralmente a maioria das peças se aproveita muito. A Eliane falou que ela peça para não comprar nada e usar o que tem, assim, verificar o que faz sentido no closet dela ou não. Sim, eu tenho um processo, inclusive, que eu faço acordo com a cliente de não comprar nada até terminar. Esse de 3 meses a gente faz isso. Mais gente perguntando análise. Aprendi com o método sazonal expandido, mas acho que só saber a estação junto com informações de como combinar a cor, etc, já me parece tão útil. Então, não é inútil, Dandara. Depende de como você trabalha o estilo. E a minha questão com o método sazonal de 12, que eu imagino que é o que você trabalha, ele não considera 4 a 6 cartelas. Então, às vezes, a pessoa é analisada nesse método e ela tem um resultado, ela é analisada de novo, ela tem outro resultado, e a questão é que a cartela dela não existe nele. Aê, Juliana conseguiu ver o bate-papo hoje. Zandara, muito obrigada por responder. Concordo que a cliente precisa ser preservada mesmo. Yara falou que eu assisti, gostei muito. Juliana falou que é novata. Legal. Bom, seguimos aqui na próxima etapa. Só mais uma água antes que... Bom, a etapa 4, de novo, depende. Para quem me conhece há pouco tempo, preciso avisar uma coisa para vocês. Depende deve ser a palavra que eu mais uso na vida. Tudo depende, eu não acredito em resposta pronta. Mas a etapa 4, ela depende, geralmente, compras, que também dá uma live só sobre isso. Talvez eu faça uma live sobre como eu organizo, é uma das ideias que tá na minha planilha. Então, de novo, deixa o seu comentário falando compras, se você tem dificuldade com isso, e me conta qual é a sua dúvida específica nessa etapa. Enquanto isso, vamos a uns pontos principais aqui. Primeiro, eu vejo a compra como uma oportunidade de preencher as lacunas que a gente identificou na etapa anterior de edição, mas principalmente como uma experiência de aprendizado. Então, assim, eu já tive cliente que fez consultoria e fez etapa de compras e não comprou, porque não precisava. A etapa foi importante para ela mesmo assim, porque ela precisava aprender de novo a se comportar em loja, conhecer umas marcas novas, enfim, mas ela não levou sacolinha para casa. Outro ponto importante é que quando eu tô fazendo o planejamento detalhado e eu vou acompanhar a cliente nas compras, essa etapa na maioria das vezes vem antes do lookbook. Especialmente se o armário da cliente depois da edição ficou com muitas lacunas que a gente identificou. E aí, para otimizar o tempo, eu também faço antes. Nos meus atendimentos online, a dinâmica é diferente. As compras, elas ficam para o final e elas são intercaladas com alguns exercícios. Mas, quando a pessoa não precisa comprar, que tem essa questão da experiência em compras, que eu falei, que várias clientes minhas já foram fazer essa etapa sem comprar nada, eu faço antes. Inclusive, em 2 dos meus formatos online, eu vou incluindo exercícios de experiência ao longo da consultoria, em que a cliente não compra, mas ela aprende a lógica para quando chegar a hora dela de fato comprar. Então, se eu estiver fazendo um atendimento presencial que tem esse acompanhamento em compras, e a cliente tiver um armário muito cheio e eu identificar pouquíssimas coisas na edição, fazer o lookbook antes, porque eu acho que ele vai me dar uma ideia melhor. E na consultoria inteira, isso é indispensável, mas aqui eu vou reforçar
aquela atenção ao que a cliente quer, sente e precisa. Não é o que você acha, não é o seu gosto, não é o seu armário, é o que ela precisa, é como ela se sente usando aquilo. É o momento dela. Pode ser a peça mais maravilhosa, aquela peça pode ter ficado foda na cliente, mas se você não sentiu segurança, não leva a peça da loja porque vai dar ruim. Essa peça vai ficar parada no armário até que a cliente se sinta pronta para usar. E eu já devolvi roupa para Arara porque a cliente ia comprar só porque eu, a especialista, falei para ela e não porque ela estava se sentindo bem naquilo. Eu, particularmente, sou meio despachada, assim, brincalhona. Então, quando a cliente começa com essas de meio insegura, de não sei se eu levo, você tá falando que tá bom, então eu acho que eu vou levar, eu realmente pego da mão e devolvo pra Arara e falo, você não vai comprar isso agora, daqui a um tempo você compra, não é necessário. Normalmente eu não dou resposta, eu sempre vou devolvendo perguntas, porque o meu interesse é que a cliente desenvolva a autonomia dela, meu entendimento da consultoria é esse, o meu tipo de trabalho e as clientes que eu atendo, enfim, a gente tem esse foco maior na autonomia. Então, eu falo para a cliente, olha só, meu armário tá ali, tá joia. Essa peça não vai ficar entulhando o meu armário. Então, não acho que você tem que levar porque você não tá pronto. Pode acontecer da cliente levar e depois ela resolver testar a peça e gostar e se acostumar? Pode, mas pode acontecer dela levar e aquilo atropelar o processo dela, ela não se reconhecer naquilo ainda e aí meio que bloquear uma possibilidade só porque ela não estava pronta. Então, se você sentiu, assim, muita atenção com todos os seus sentidos possíveis que a cliente não está pronta para usar aquilo, não força. A decisão é sempre dela. De novo, você tem que entregar a informação, a decisão vai ser da cliente. E assim como qualquer etapa de compras é feita de forma estratégica. O local onde serão provadas e eventualmente compradas as peças, o roteiro, tudo isso é feito de acordo com cada cliente, também para minimizar aquele impulso que às vezes a cliente está acostumada. Então, a estratégia aqui nessa etapa é fundamental. Aí a gente tem a quinta etapa, que é da montagem de looks, que ela pode acontecer antes ou depois das compras, depende do seu formato. De novo, essas etapas que eu tô falando aqui não necessariamente são aquelas etapas de orçamento ou etapa que a cliente vai ver, mas como você se organiza com essa informação com ela. E essa etapa do lookbook, ela serve para várias coisas. Primeiro ponto e principal é que a cliente aprenda aquelas estratégias que foram definidas na etapa 2 na prática. E que ela saiba levar para o dia a dia dela, ainda que ela demore um tempo para absorver e para processar tudo que foi descoberto na consultoria, mas o lookbook, ele é um ponto de partida. O lookbook é isso mesmo, é um book, é um livro de fotos de roupas, assim, de looks. Não necessariamente um livro físico, tá? Mas assim, só uma documentação de uma possibilidade ali, um catálogo. Com peças que ela tem, com combinações que vocês montam juntas, seja presencialmente, seja virtualmente. A segunda função da montagem de looks é ampliar o olhar para as possibilidades de uso das peças que a cliente tem. Muita gente fica naquela de ter muita roupa e nada para usar porque não consegue visualizar as possibilidades. E na montagem de looks a gente faz isso. Então, para mim, essa também é uma das etapas que eu não consigo tirar dos meus processos. Tem que ter exercício com look. Eu tenho um formato que é uma sessão, que ela é bem pontual, mas tem exercício de look até nesse formato. E com relação à quantidade de looks que você monta, look fotografado, como que eles vão ser fotografados, como que você organiza a quantidade, adivinha? Dá pra falar por horas, mas eu sempre acho bacana que os looks sejam variados para não só mostrar mais peças, mas que atendam diferentes climas e ocasiões, diferentes objetivos, diferentes necessidades das clientes, mas as necessidades também mais presentes para a vida dela. Não adianta para uma cliente que não pode viajar no momento, que não tem tempo, que não tem grana, que mora, sei lá, num desses lugares que vocês moram faz 30 graus, você sai montando o look para neve. Então, a história do objetivo e da necessidade para tangibilizar a informação também passa por aqui.
Aliás, eu voltei aqui na tela e vi que a Dandara agradeceu. Tem um vídeo no canal também que eu falo sobre por que eu não faço antes e depois. Acho que pode ser legal que você dê uma olhada, Dandara. Milena tá começando na profissão, as dicas são top, que legal que você tá gostando, Milena. Juliana acha importante levar em consideração também o que a cliente usaria. É isso, é você tá atenta a isso. Acho incrível essa questão, inclusive meio que acaba sendo um processo de empoderamento feminino. Sim, eu falo pra ela experimentar a peça nova e fotografar e pensar, não comprar se não se sente segura. Ótimo, ótimo exercício, eu faço algo similar também. Acho super importante fazer o lookbook. Também, assim, pra mim, em todos os meus processos sempre tem exercício com look, porque não tem como. Laís falou, já assisti esse vídeo do antes e depois, muito bom, legal. Dandara falou que vai olhar. Aí tem a sexta etapa, que é a etapa de finalização. Ou seja, o que fica quando a consultoria, entre aspas, acaba? Tanto para você quanto para as clientes. Por que o entre aspas? Porque estilo orgânico não é uma coisa estática, a gente não é da área de exatas, a gente é de humanas, pessoas se desenvolvem, a vida muda, necessidades mudam e, de novo, a gente tem que readaptar essa essência eventualmente. Mas acaba porque, né, se tem ali um contrato com a pessoa, passa por algumas etapas, entrega a informação que ela precisa naquele momento, vida segue, ela vai se apropriando da informação, eventualmente pode ser que ela volte, mas tem que ter um começo, meio e fim ali em tudo que está fazendo. Em alguns formatos de atendimento, seria uma montagem ou uma finalização desse dossiê, desse manual que você entrega para cliente. Eu também recebi, quando eu abri para pergunta, tanto no Instagram quanto na newsletter, muitas mensagens e muitos e-mails de profissionais, sejam novatas, seja gente que já está trabalhando há um tempo, que sofrem para montar material de apoio para cliente. Então, escreve aí dossiê nos comentários para eu saber se é o seu caso. Mas, na real, depende. Eu tenho pacotes em que eu envio o dossiê entre a segunda e a terceira etapa de qualificar a informação e antes da edição de guarda-roupa. Eu tenho um pacote que eu não faço dossiê padrãozão, mas a cliente fica com outro tipo de material de apoio. Alguém até me perguntou da organização das informações, se eu uso Word, PowerPoint, o que eu faço. Tudo depende do formato. Então, tudo depende do seu processo de atendimento, mas é importante organizar essa etapa para si também. Se você não vai entregar um dossiê para cliente, pelo menos essa informação organizada, é legal você ter alguma coisa aí. Mas, além de definir o que acontece com a cliente quando você termina o atendimento, quando você termina pelo menos esse contrato, é legal você ter alguma forma de se organizar aí no sentido de arquivar esse processo. Com que tipos de informação você fica, como você vai guardar essas informações, e isso aqui é importante porque em tempos de novas legislações de proteção de dados, aqui na Europa, por exemplo, já está em vigor e em 2020 isso deve pegar no Brasil também. E se você atende na Europa ou fica com alguma informação da cliente, é importante que você deixe claro que ela pode pedir acesso e exclusão de qualquer material que você guarde consigo. Provavelmente isso vai ser validado no Brasil. Então, se tem algum material que a cliente te entrega e que vai ser guardado com você, se você faz algum formato, é legal que você já deixe isso claro para a cliente. Eu tenho trabalhado com alguns formatos online que a cliente fica em poder da informação e ela me dá acesso àquilo e não eu que recebo o arquivo e fico com aquilo arquivado, enfim. Uma coisa que eu sugiro para as minhas alunas de formação profissional é que elas mantenham uma espécie de diário de atendimentos. E esse diário não é para guardar informações das clientes, mas para guardar as suas impressões sobre os seus processos. Então, dá para você anotar o que aconteceu de diferente naquele atendimento. Você teve que ajustar o seu formato, o seu processo, essas etapas de alguma forma? Como que foi o timing? Quais foram as dificuldades que surgiram tanto para você quanto para cliente? Enfim, tudo o que for relevante para que você possa se organizar melhor no futuro. E, de novo, essa história do caderno é um universo. Fica a pergunta se vocês também querem saber mais sobre o caderno, sobre como eu recomendo que você faça. Enfim, se eu fale mais sobre isso, eu posso abordar numa próxima aula,
Então, se você quer que eu aborde esse tema, comenta aí para eu ter uma ideia. E a etapa de finalização não necessariamente é a etapa final, apesar dessa história do contrato que eu falei. Mas deixa eu ver aqui os comentários. Dossiê, dossiê, dossiê. Eu gosto de enviar pelo menos um relatório simples de bullets de informações, mas depende do formato, Silvia. Tem coisa que eu envio vídeo. Moro numa cidade pequena, é difícil ser consultora, mas eu tô tentando muito. Gente, tem algumas cidades que são mais fáceis, mas esse negócio da cidade grande e da cidade pequena, a gente precisa reavaliar. Por quê? Muita gente acha que São Paulo é o lugar para você ter clientes de consultoria, só que São Paulo tem um monte de consultora. Depois que eu mudei para São Paulo, eu ainda ia para Santos atender cliente. Então, assim, e eu tenho clientes do Brasil inteiro. Já tive cliente que morava na África, já tive cliente que morava em Nova York há quase 3 décadas e quis fazer consultoria online comigo e ir para o Brasil para fazer uma etapa de compras comigo, porque ela queria o meu trabalho. Então, cuidado para não se limitar por causa disso. Troca tentando por se organizando, Ana. Dossiê, quero aprender. Também moro numa cidade pequena e tenho essa dificuldade, só consegui trabalhar com montagem de looks, mesmo nas lojas, quando apresento uma proposta de parceria, elas não entendem. Uma coisa que eu falo sempre, e eu falo isso até no manual, que uma parte do trabalho da consultora é educar o mercado. É um trabalho complicado, porque essa é uma profissão nova, mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Um dos motivos para eu estar fazendo essas lives aqui é isso, é pra gente se unir e conseguir educar melhor. Opa, peraí que desceu, me perdi. Depende da cliente, tem cliente que vai querer muito texto, imagens, muitos detalhes, tem outra que não tem paciência para ler tanto e tudo mais. Isso depende do seu perfil, de quem se atende. Na etapa de compra já aconteceu da cliente querer levar muito uma peça, mesmo não valorizando coloração, silhueta e tudo que foi ensinado no processo só porque ela se apaixonou? Olha, pode acontecer de ter esse impulso, geralmente a gente desconstrói esse impulso para entender de onde está vindo essa vontade, mas é muito difícil ela querer levar uma peça que não tem a ver com as estratégias que a gente identificou no processo. Por quê? O processo não é para você criar de novo o estilo da cliente, é para que ela se identifique com aquilo e ela passe a usar essa informação de forma mais organizada. Se você está trabalhando com regras e com personal styling, por exemplo, que é muito focado, se você tem quadril largo, você tem que usar tal coisa, ou se você tem a cartela do verão suave, você só pode usar aquelas cores, sim, isso vai acontecer, mas se você está trabalhando partindo do ponto de que você só organiza a informação, mas a informação é da cliente, não é normal assim acontecer algo desse jeito. Talvez seja uma informação que passou batida, mas uma informação importante. Maravilhoso usar um diário, eu escrevo o processo todo e depois uso anotações em cada encontro. Legal, amei essa dica do diário. Caderno, caderno. Fala mais sobre o caderno. Legal, amei a dica. Eu costumo ir anotando no caderno que eu levo em todos os atendimentos. Tudo se faz necessário, compra esse tipo de dossiê. Moro numa cidade pequena e acho que tem muita demanda. Total, tudo depende de onde você tá. Mas a minha cidade é difícil. Ana, eu já atendi gente de cidade que eu nem sabia que existia. Então, assim, organizar. Não quer dizer que vai ser mais fácil, mas é uma questão de organizar. De repente, é estudar melhor o público para ver como que você pode entregar essa informação de um jeito que faça mais sentido. De repente, é educar mais o mercado. Tem várias coisas que você pode fazer aí. De novo, mais temas para lives aqui, que tem umas coisas que eu tenho pensado para falar aqui com vocês a respeito dessa história da educação de mercado, de venda, de encontrar cliente e tal. Laís gostou da ideia do diário. Legal. Bom, etapa 7, follow-up. Por último, não menos importante, até porque isso está linkado com a etapa 6. O que é o follow? É um acompanhamento. É muita informação para que uma cliente absorva durante um processo de consultoria, mesmo que ele seja longo e a cliente tenha tempo de ver as etapas com calma. Eu tenho processo que hoje dura 3 meses e mesmo assim é bastante coisa para a cliente incorporar depois. Imagina que a cliente passou, sei lá, às vezes 30, 40, 50 anos da vida dela se comportando em relação à imagem de um jeito e na consultoria você traz à tona algumas informações que ela vai levar um tempo para absorver, porque a gente não é, embora
essas informações de linguagem visual, mesmo análise cromática, etc., sejam coisas mais intuitivas que a gente traz dentro da gente e que o trabalho da consultoria seja de organizar uma informação que a cliente já tem, ninguém é ensinado a fazer isso na escola. A gente, inclusive, é ensinado o contrário, a ir contra o que é natural nosso, a comprar uma regrinha, a acreditar que o preto combina com tudo e com todo mundo quando não é assim que funciona. Então, imagina que é muito difícil para a cliente, às vezes, absorver toda a informação durante um processo de consultoria, e daí vem o acompanhamento. Essa política de acompanhamento também vai variar demais de acordo com o que você pretende, com quem você atende, o que você está oferecendo, quantas etapas, se é avulso, se não é, enfim. Mas é importante que seja combinada com a cliente e eu, Érica, considero importante que exista alguma etapa de follow. Como follow, você pode ter uma sessão extra, você pode ter apoio por WhatsApp, por e-mail, outra sessão presencial, enfim, alguma sessão, se você está fazendo presencial, fazer um follow por Skype, alguma coisa do gênero. E, de novo, isso vai impactar nos seus custos, porque é o seu tempo, porque é a sua capacidade mental também, é a sua energia, enfim. Então, é fundamental que você organize isso direitinho. E os follows, eles podem fazer parte do pacote. Eu acredito que tem que ter pelo menos algum follow como parte do pacote, ainda que seja uma cortesia que depois você entrega para cliente. Ou então você pode ter algum tipo de acompanhamento pago também. Eu, particularmente, trabalho com os dois tipos. Eu dou um prazo de apoio para as clientes e, passado esse prazo, especialmente se essa cliente tiver uma mudança muito substancial na vida dela, como, sei lá, mudou de carreira depois de um tempo que passou a consultoria, ou vai mudar de país, ou teve filho, ou alguma coisa do gênero, eu tenho alguns processos de atualização pelos quais essa cliente pode passar para a gente reorganizar, para voltar para aquela questão das necessidades. Não vai ser aquele trabalho todo de investigação da consultoria, então é uma atualização. A essência já está ali, o que a gente vai ter que reavaliar de acordo com cada processo é como os objetivos e necessidades mudaram e como que essa informação precisa ser reorganizada. Por isso que eu falo que, assim, objetivo e necessidade é uma das coisas mais importantes. Tão importantes quanto você conhecer a sua cliente, é importante você saber o como aquilo vai aparecer no mundo. Faz sentido para vocês? Como eu disse, cada etapa dá para expandir. Já faz 1 hora que eu tô aqui falando, daria para falar muito mais. Tem coisa aqui que eu precisaria de umas 10 aulas dessas ou mais para detalhar, coisa que na formação eu tenho um módulo inteirinho sobre isso, mas só essa ideia dessas etapas, essa meio que sequência, esse mapinha pelo qual a gente passou aqui, é o que eu considero que tem que acontecer nos processos de consultoria. Agora eu vou tomar uma água e é sua vez de falar. Eu vou dar uma lida nos comentários, então se você não fez ainda, vai mandando algumas dúvidas aqui para eu ver o que eu consigo cobrir aqui ainda, ou se eu não conseguir cobrir aqui ainda, vai para minha planilha de ideia, de tema também, que eu acho que vai ser bacana para a gente contribuir. Enfim, vai me contando, aproveitem. Para quem já trabalha com consultoria, tem uma ideia de quantas clientes é possível atender presencial no mês? De novo, depende do seu formato. Quanto tempo você passa com cliente, quanto tempo você passa sem cliente, enfim, uma série de coisas. Se você tem formato que você passa 1 hora por semana com cliente, você provavelmente vai conseguir acomodar mais. Eu, por exemplo, tenho um formato que eu passo 30 horas fazendo um dossiê, então depende muito, gente. Não tem resposta pronta do mesmo jeito que não tem resposta pronta para cliente. Esse prazo a gente diz a cliente ou você que organiza para você mesmo. Bom, por questões contratuais eu acho sempre importante delimitar tudo para cliente, mas o que eu faço é, dependendo do formato que a cliente contratou, considerando o formato mais completão, geralmente eu falo para cliente 6 meses. Tem cliente que fez a consultoria há 2 anos e continua me mandando mensagem para coisa pontual e eu gosto, eu particularmente, isso funciona para mim, de manter esse contato e às vezes a cliente mantém contato 1 ano, 2 anos depois, com uma dúvida muito pequena ou algum negócio que eu consigo ajudar rapidamente, não tem problema. Se ela tiver sofrido uma mudança muito drástica ou ela me mandar uma dúvida muito completa passado aquele período, eu vou falar para ela, olha, nesse caso aqui a gente precisa fazer uma atualização.
Então essa é a minha política. Eu tenho tanto que eu falo para a cliente, porque afinal ela está me contratando, ela precisa saber o que ela está contratando, e tenho que eu organizo para mim mesma, que eu me sinto mais confortável. Você tem que ter pelo menos um prazo mínimo ali para colocar para ela. Renata falou, você é ótima. Ai, obrigada, Renata. Eu fico feliz, faça sentido e que eu esteja contribuindo com vocês. Essa atualização que tu faz, com algumas faz com pacotes ou horas, depende, Laís, tudo depende. Tem cliente que eu faço pacote, tem cliente que eu faço uma sessão mais rápida. Por exemplo, tem cliente que faz uma sessão minha que é a sessão mesmo, e aí é coisa de 1h30, 2 horas. Tem cliente que já contrata para fazer um novo lookbook ou para fazer uma nova etapa de compras, então depende do caso. Eu tenho oferecido follow por WhatsApp, mas sinceramente eu tenho medo de não conseguir fazer isso como cortesia no futuro quando eu tiver mais clientes por falta de tempo. Então, de novo, é o perfil de cliente que você atende, é sempre legal e por isso que eu gosto do caderno também, você ou físico ou virtual, algum lugar que você documente isso, para você sentir quais são as demandas do seu público específico, porque além de tudo depender do que você quer trabalhar, do que está oferecendo, tem a ver com o perfil de cliente que você atende. Tem cliente que você atende e vai ter uma demanda ali para, assim, muita coisa. E tem cliente que você atende e não vai ter. Qual que é a média das suas clientes? O perfil que você está atendendo, eles te demandam mais ou menos? Como que funciona isso para você? Yara falou que tá cada vez mais apaixonada por essa profissão. Eu sou suspeitíssima para falar. Larissa falou que seu queridona, as dicas foram maravilhosas. Ai, gente, fico feliz. Muito obrigada pelo carinho. A Norma falou, eu sempre digo que vou adorar manter contato. Isso é importante do follow, inclusive. Não façam só follow passivo, do tipo, você tem até 6 meses para falar comigo pelo WhatsApp ou mandar e-mail, alguma coisa. Eu acho importante você ter na sua política ali anotado, ou até no calendário alguma coisa, um follow ativo. Ou seja, você vai checar com a sua cliente, porque às vezes a cliente não quer te incomodar e ela não manda e ela fica amargando um monte de dúvida. Então, é legal você ter isso organizado como parte do seu processo, da mesma forma que você coloca na sua agenda cada data que você está atendendo cada pessoa, até ali um dia para você mandar uma mensagem, para você dar uma ligada para a pessoa, enfim. Sim, Dandara, faço e falo sobre isso no manual, acho bem importante o contrato. Depende também do formato, tem alguns formatos que é um contrato um pouco mais padrão, tem formato que o contrato é customizado, mas eu acho super importante consultar um advogado. Ana falou, não assisti a primeira aula, mas com certeza vou assistir, adorei. Legal essa ideia de follow ativo, anotando tudo, obrigada. E às vezes você se surpreende, porque, tipo, a cliente tá lá e tem alguma coisa que ela quer te perguntar e ela não pergunta, então eu acho super importante. Ana perguntou como eu faço para fazer seu curso. Ana, estamos em lista de espera. O melhor caminho é você me mandar um e-mail. Para quem não fez isso ainda, inclusive, e quer acompanhar as próximas lives, porque a ideia aqui também nem é falar do curso de formação, é realmente compartilhar conteúdo que vai contribuir com vocês. Se inscreve no link que está aqui na descrição dessa live para você ser avisada das próximas lives, para ter acesso, de repente, se a gente tirar do ar e eu quiser mandar ali de surpresa algum link de alguma reprise para vocês. Também para você ter o meu contato, se você quiser fazer alguma pergunta dessa forma, mas é o caminho mais fácil. Bom, temos mais perguntas aqui. Tomar mais uma aguinha. Aproveitem, gente. Aproveitem aquele café. Estou apaixonada pelas dicas. Gente, quero muito, muito contribuir. Acho que esse mercado pode crescer, pode melhorar. Então, assim, a gente tem que se organizar, tem que se unir e tô aqui para isso, para contribuir como eu posso. Dandara se inscreveu, muito bom. Bom, acho que cobrimos as dúvidas que vocês mandaram por hoje. Eu falei bastante. Renderia muito, muito, muito mais, como eu disse. E essa foi só a segunda das lives daqui. Eu espero demais que eu tenha conseguido contribuir com o seu trabalho como consultora de alguma forma, ou sanado algumas dúvidas que você tem antes de ingressar nessa profissão.
Como eu expliquei na semana passada, eu comecei com temas mais básicos para alinhar, para que você conhecesse a minha visão e que você também pudesse ampliar a sua. Mas a gente tem assunto, viu? Tem assunto, vai ter bastante cartina ainda pela frente. E se você acredita na diferença que o seu trabalho como consultora pode fazer, se você se identifica com esse desejo de transformar esse bando de regras que a gente vê por aí em uma coisa muito mais leve, vem comigo. E antes da gente encerrar, eu quero saber uma coisa. Se vocês resumissem essa aula em uma hashtag, em uma palavra, o que seria? Escreve aí. Fiquei curiosa. Gratidão, tô adorando essa conversa contigo, abração, também penso que devemos nos ajudar, vejo uma oportunidade, quero muito fazer diferença na minha cidade, acho muito bacana o seu mercado feminino. Tem homens, tem menos homens, mas tem mais mulheres. Laís, meu pacote menos completo é uma sessão, pontualíssima. Mas de um jeito que eu consiga abordar o que é necessário para resolver o caso da cliente. Não é tipo a análise cromática avulsa ou estilo avulso. Contribuiu muito, inclusive super recomendo a leitura do seu livro para todas que estão querendo ingressar nessa carreira. Muito bom. Quem não assina a newsletter da Erika tá perdendo muito conteúdo por aqui. Eliana Informação. Yara falando maravilhosa. Vai me contando, se vocês tiverem uma palavrinha, contem aí. Érica Rebenta. Adorei, Érica Rebenta. Estilo com leveza, muito bom. Amo suas informações. Eu amo, Cíntia. Entendi direitinho? Com certeza contribuiu muito, obrigada. Muito bem. Faz o seguinte então, se assistir essa live, quero saber quem é você no Insta. Compartilha aí a sua hashtag. Hashtag que você gostou. Gustavo vai escolher qual que é a hashtag pra me marcar. Vai, Gustavo. Valendo. Hashtag Erika Rebenta. Tá bom, Gustavo escolheu aqui hashtag Erika Rebenta. Várias pessoas colocaram Erika Rebenta. Então faz lá um stories Erika Rebenta e me marca na Erika Mention pra eu ver que você tava aqui, beleza? Ana Valeu Educação de Mercado. Muito bom, Norma Valérica Rebenta também. Muito bem. Muito bom, Úrsula. Valeu pela hashtag do dia. Bom, para quem não assistiu ao vivo, lembra que a aula fica disponível aqui no canal por alguns dias, talvez uma semana. Mas eu te espero na semana que vem. Foi um prazer enorme conversar com você que está aí do outro lado, me vendo, com vocês todas. E eu espero que você esteja aqui na próxima semana e todas as outras que eu vou aparecer, para a gente continuar repensando as ferramentas, para a gente continuar repensando a nossa atuação nessa profissão tão maravilhosa. Eu te vejo em breve. Um beijo!